A menina mendiga implora ao milionário ao ver seus irmãos sem respiração e isso muda tudo. As luzes brilhantes da festa dançavam no horizonte como estrelas em meio à escuridão. Dentro do elegante salão, os risos dos ricos ecoavam, enquanto do lado de fora, o frio cortante envolvia uma garotinha de 10 anos como uma segunda pele. Clara tremia, seus olhos grandes e assustados esquadrinhando as sombras da cidade. O perfume caro da gala misturava-se ao cheiro de lixo e esgoto nas ruas que ela chamava de lar. O contraste era cruel. Ela tinha perdido tudo, sua família, seus sonhos, e agora, enquanto buscava abrigo, só lhe restava o desespero. Eram 2 da manhã quando, com o coração acelerado, Clara avistou um carro luxuoso estacionado. A porta se abriu e, com um ar de confiança, Rafael, um milionário carismático, saiu. Seu terno impecável e seu sorriso encantador iluminavam ainda mais a noite. Era um homem forte, mas na frieza da sua riqueza, havia algo perdido que Clara mal conseguia entender. Quase sem pensar, ela correu até ele, seus pés descalços mal faziam barulho no chão frio. Por favor, me ajude. A voz dela tremia ao falar, e o desespero em seus olhos fez Rafael parar. Ele viu a menina suja e descalça, rodeada pela neblina e solidão. A imagem foi como um soco no estômago. O que aconteceu? Ele perguntou, e sua voz estava longe de ser a do homem que acabara de sair de uma festa glamurosa. Clara explicou, num turbilhão de palavras, que seus irmãos mais novos haviam sido sequestrados por uma gangue. A exigência era absurda, um resgate que ela nunca conseguiria juntar. O medo e a dor a consumiam enquanto ela falava, suas lágrimas eram um convite à solidariedade. Eles estão em perigo, Clara insistia, com tanta urgência que Rafael não conseguia desviar os olhos dela. O silêncio da noite parecia se aprofundar, e o peso da situação pairava como uma nuvem escura sobre os dois. Civilizações e desgraças interligadas em um fio tênue de destino. O que Rafael não sabia era que a gangue que sequestrou os pequenos estava diretamente ligada a um segredo sombrio do seu passado, um passado que ele lutara para esquecer. Clara, sentindo a hesitação dele, puxou pela manga da camisa. Eles precisam de mim, de nós. O coração dela batia rápido e o fio de esperança começava a se entrelaçar em meio ao caos. Mas antes que Rafael pudesse responder, um eco familiar cortou o ar. Um grito à distância, uma voz que despertou a lembrança de sua infância. Ele ficou paralisado, enquanto a mente de Clara trabalhava freneticamente para conectar os pontos. Seria possível que um dos sequestradores fosse alguém que ele conhecia, um amigo de infância. A urgência crescia e o pavor se transformava numa corrida contra o tempo. As sombras da cidade pareciam se aproximar, e as luzes da festa agora pareciam uma memória distante. Rafael e Clara estavam prestes a entrar em um mundo que desafiaria suas crenças e os obrigaria a enfrentar não apenas os sequestradores, mas os demônios que carregavam dentro de si. E assim, com os olhos pequenos mas determinados, Clara e Rafael tomaram a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. As sombras da cidade pareciam se aproximar e as luzes da festa agora pareciam uma memória distante. Rafael e Clara estavam prestes a entrar em um mundo que desafiaria suas crenças e os obrigaria a enfrentar não apenas os sequestradores, mas os demônios que carregavam dentro de si. E assim, com os olhos pequenos, mas determinados, Clara e Rafael tomaram a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Precisamos ir. Clara implorou, puxando Rafael, sentindo que o tempo estava se esgotando. Foi então que, em meio ao intenso silêncio da noite, um barulho cortou o ar. Um carro se aproximou, com suas luzes brilhantes ofuscando a visão de Clara. O que parecia ser um alívio se transformou rapidamente em um pesadelo. Do veículo surgiram 3 homens armados. Clara congelou, o medo fazendo seu coração disparar. Antes que pudesse reagir, um dos homens a agarrou pelo braço. Olha o que temos aqui, disse o homem que parecia ser o líder, um sorriso sinistro no rosto. Rafael imediatamente se lançou para frente. Não a toque. Gritou ele, sua voz carregada de pavor e proteção. Mas antes que pudesse alcançar Clara, os outros 2 homens já a tinham puxado. Você não sabe com quem está lidando, garoto. O líder riu, um riso que fazia o estômago de Rafael se revirar. E essa menininha, bem, ela pode ser mais útil do que você pensa. Aquelas palavras ecoaram como um eco ameaçador na mente de Rafael.
Clara olhou para ele, seus olhos refletindo a incredulidade e o desespero. Rafael, me ajuda! Ela gritou enquanto sentia as mãos frias e firmes do sequestrador envolvendo seu braço. Então, algo incrível aconteceu. Um dos homens que segurava Clara hesitou, como se tivesse ouvido algo que o incomodava. Ele olhou para o líder com expressão de confusão. Ei, espera! O que é que você está fazendo? Rafael percebeu a dúvida e não perdeu tempo. Olha, você não precisa fazer isso. Sua mente estava a mil tentando pensar em como poderia salvar Clara. Pense nos seus filhos, na sua família. Nesse momento, a tensão aumentou. O homem hesitante balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra algo. Eu não quero machucar a garotinha. Não preciso disso. A situação estava prestes a explodir. O líder, que parecia ter controle total, ficou furioso. Você está se colocando em perigo. Berrou ele e o clima mudou rapidamente. Um empurrão seguido de um grito cortou o ar. O homem hesitante recuou e seu braço se posicionou em um lugar onde poderia puxar a arma. Clara se viu em um pânico absoluto. A sua vida e a de seus irmãos dependiam daquela situação, das escolhas que estavam sendo feitas. O que ela não sabia, e nem Rafael, era que aquele homem hesitante tinha uma conexão mais profunda com a história deles do que nenhum dos dois poderia imaginar. O homem hesitou novamente e, com um rápido movimento de sua mão, tirou a máscara que escondia seu rosto. Clara ficou atônita, seu coração parou. A cada segundo, suas certezas desmoronavam. Ali na frente dela estava Lucas, um amigo de infância, que acreditara ter perdido para sempre em um incêndio horrível anos atrás. Clara, eu nunca quis te machucar. Ele sussurrou, os olhos cheios de dor e confusão. Essa revelação balançou o chão sob os pés dela, e a linha entre o bem e o mal se apagou de repente. O ar ficou pesado. Rafael olhou para Clara e depois para Lucas, sem saber o que pensar. A conexão que eles compartilhavam, a dor entrelaçada nas memórias do passado, mudava tudo. Ambas as crianças estavam arrastadas por um destino que parecia muito mais complexo do que qualquer um imaginava. Clara e Rafael poderiam ter encontrado um aliado ou um inimigo. E agora a maior pergunta era: o que Lucas realmente queria? As sombras do passado voltaram a ameaçar, e o que antes aparentava ser uma simples missão de resgate agora se tornara um emaranhado de segredos e reviravoltas inesperadas. Rafael se virou para Clara, esperando que ela tivesse uma resposta. Mas ela só conseguia olhar para Lucas, seu coração dividido entre o que havia sido e o que poderia ser. O que aconteceria agora, com essas novas verdades pairando no ar como uma tempestade prestes a desabar? As palavras de Lucas pairaram no ar, uma mistura de alívio e confusão. Clara mal conseguia acreditar na visão de seu amigo desaparecido diante dela. Mas antes que ela pudesse processar essa reviravolta, um som ensurdecedor cortou a noite. Um estrondo vindo do fundo da rua fez seu coração disparar, e o chão pareceu tremer sob seus pés. Os homens armados viraram seus rostos rapidamente para a direção do barulho. Um carro sem controle avançava em alta velocidade, girando na pista. O líder dos sequestradores gritou, seu rosto distorcido de raiva e surpresa. Saiam da frente! Ele bradou, mas era tarde demais. O carro colidiu com a parede em uma explosão de metal e vidro, e Clara deu um passo para trás, um grito preso na garganta. Rafael agarrou a mão de Clara, puxando-a para longe da cena caótica. O rugido do motor e os gritos dos homens criaram uma confusão insuportável. Mas algo logo se destacava naquele estrondo, o eco de um grito familiar dentro do carro. Lucas, o que está acontecendo? Clara gritou, enquanto observava o carro de onde uma figura lutava para sair. Era uma mulher machucada, mas com um olhar determinado. Lucas ficou paralisado, seus olhos se arregalando ao reconhecer a pessoa. Mãe! Ele sussurrou, uma fração de dor e esperança misturadas. Mas a mulher não era apenas a mãe dele. Era também a mãe de Clara. O mundo girou em torno deles enquanto a verdade horrenda começava a se revelar. O queixo de Clara caiu. Você está viva. Sua voz tremia entre a incredulidade e a alegria tumultuada. A mulher, agora livre do carro, se arrastou em direção a eles. Ela parecia ter enfrentado a morte, seus olhos cheios de um desespero contido. Clara, Lucas, eu estou aqui para te salvar. Ela gritou, sua voz rasgada e urgente, mas o olhar dela não mostrava apenas amor. Havia algo mais, um medo profundo que ressoava pelas palavras. O ambiente se tornava um embate entre passado e presente. Enquanto as memórias começavam a se moldar em algo tangível, Clara sentiu o nó se apertar em seu peito. O que mais ela não sabia, e porque Lucas estava preso ao lado dos sequestradores, um movimento rápido ao lado de Clara chamou sua atenção. Lucas ergueu a arma, seu olhar confuso entre o amor por sua mãe e a traição pelos que o mantinham prisioneiro. Você está do lado deles, não está? Sua voz se tornava um eco cortante. Você nunca quis nos salvar?
A resposta dela não veio. Em vez disso, a mulher se aproximou, o coração de Clara pulsando forte. Ela segurou a mão de Lucas. Eu tinha que me infiltrar. Para te proteger sem que você soubesse. Eles ameaçaram você, as palavras dela transbordavam um pavor real. Clara ficou estática, absorvendo tudo. As peças estavam se encaixando, mas o quebra-cabeça não fazia sentido. Mãe, como você pôde? Ela murmurou, a dor dessa revelação ferindo mais do que qualquer agressão física. As sombras voltavam a cobri-los, e as luzes da cidade pareciam zombar de sua dor. A tensão era palpável. O que antes era um desespero comum agora se tornara uma explosão de revelações e ligações perigosas. Tudo o que Clara pensava que sabia sobre sua mãe, sobre Lucas, estava desmoronando. Em meio à confusão, o líder dos sequestradores aproveitou a distração para se reerguer, de olhos incendiados. Essa reunião de família está ficando mais interessante, disse ele, um sorriso cruel estampado no rosto. Vamos ver até onde a lealdade deles vai. Você pode ter trazido o que precisamos, mas seu tempo está se esgotando. Uma nova onda de desespero a inundou. A única coisa mais destrutiva do que os sequestradores era a realidade de que aqueles que amava também escondiam segredos. O que ia acontecer agora? A família que ela pensou ter perdido estava longe de ser uma unidade coesa. As perguntas martelavam em sua mente, e a única certeza que Clara tinha era que nada seria como antes. As palavras de Lucas pairaram no ar, uma mistura de alívio e confusão. Clara mal conseguia acreditar na visão de seu amigo desaparecido diante dela. Mas antes que ela pudesse processar essa reviravolta, um som ensurdecedor cortou a noite. Um estrondo vindo do fundo da rua fez seu coração disparar, e o chão pareceu tremer sob seus pés. Os homens armados viraram seus rostos rapidamente para a direção do barulho. O líder dos sequestradores gritou, seu rosto distorcido de raiva e surpresa. Saiam da frente, ele bradou, mas era tarde demais. O carro desgovernado colidiu com a parede em uma explosão de metal e vidro, e Clara deu um passo para trás, um grito preso na garganta. Rafael agarrou a mão de Clara, puxando-a para longe da cena caótica. O rugido do motor e os gritos dos homens criaram uma confusão insuportável. Mas algo logo se destacou naquele bombardeio, o eco de um grito familiar dentro do carro. Lucas, o que está acontecendo? Clara gritou enquanto observava o carro. De onde uma figura lutava para sair. Era uma mulher machucada, mas com um olhar determinado. Lucas ficou paralisado, seus olhos se arregalando ao reconhecer a pessoa. Mãe, ele sussurrou misturando dor e esperança. Mas a mulher não era apenas a mãe dele. Era também a mãe de Clara. O mundo girou em torno deles enquanto a verdade horrenda começava a se revelar. O queixo de Clara caiu. Você está viva? Sua voz tremia entre a incredulidade e a alegria tumultuada. A mulher, agora livre do carro, se arrastou em direção a eles. Ela parecia ter enfrentado a morte, seus olhos cheios de um desespero contido. Clara. Lucas, eu estou aqui para te salvar. Ela gritou, sua voz rasgada e urgente, mas o olhar dela não mostrava apenas amor. Havia algo mais, um medo profundo que ressoava em suas palavras. O ambiente se tornava um embate entre passado e presente. Enquanto as memórias começavam a se moldar em algo tangível, Clara sentiu o nó se apertar em seu peito. O que mais ela não sabia? E porque Lucas estava preso ao lado dos sequestradores. Um movimento rápido ao lado de Clara chamou sua atenção. Lucas ergueu a arma, seu olhar confuso entre o amor por sua mãe e a traição por aqueles que o mantinham prisioneiro. Você está do lado deles, não está? Sua voz se tornava um eco cortante. Você nunca quis nos salvar? A resposta dela não veio. Em vez disso, a mulher se aproximou, segurou a mão de Lucas. Eu tinha que me infiltrar para te proteger sem que você soubesse, Eles ameaçaram você, suas palavras transbordavam um pavor real. Clara ficou estática, absorvendo tudo. As peças estavam se encaixando, mas o quebra-cabeça não fazia sentido. Mãe, como você pôde? Ela murmurou, a dor dessa revelação ferindo mais do que qualquer agressão física. As sombras ameaçadoras voltavam a cobri-los e as luzes da cidade pareciam zombar de sua dor. A tensão era palpável. O que antes era um desespero comum agora se tornara uma explosão de revelações e ligações perigosas. Tudo o que Clara pensava que sabia sobre sua mãe, sobre Lucas, estava desmoronando. Em meio à confusão, o líder dos sequestradores aproveitou a distração para se reerguer, com os olhos incendiados. Essa reunião de família está ficando mais interessante, disse ele, um sorriso cruel estampado no rosto. Vamos ver até onde a lealdade deles vai. Você pode ter trazido o que precisamos, mas seu tempo está se esgotando. De repente, as luzes do salão da festa começaram a piscar, como se um alarme tivesse sido acionado. Mas o que ninguém esperava era que, saindo das sombras, outros 2 homens com máscaras apareceram, armados até os dentes. O líder dos sequestradores olhou surpreso, seus olhos arregalados de raiva e confusão.
Mãe, Lucas gritou com a coragem transbordando, saia daqui, eles vão nos pegar. Enquanto a mulher tentava cobrir Lucas, uma revelação chocante se desenrolou. Um dos homens das sombras retirou a máscara, revelando um rosto familiar para Clara. Era um ex-colega de escola, alguém com quem ela tinha compartilhado risadas e segredos. Mas agora ele estava ali, ao lado dos sequestradores, com um sorriso que cortava mais profundo que qualquer lâmina. Você não sabe o que está em jogo, Clara. Essa família... Ele sorriu, o tom dele gelado. A verdade é muito mais sensitiva do que imagina. As palavras dele deixaram Clara paralisada. O que ele estava insinuando? A atmosfera ficou densa. Lucas e Clara trocavam olhares, um misto de incompreensão e pavor. O mundo que conheciam estava desmoronando em torno deles, e as linhas entre aliados e inimigos estavam mais borradas do que nunca. Agora, com a situação prestes a entrar em um colapso total, Clara sentiu o estômago revirar. O que aconteceria a seguir? A única verdade era que a infância e a segurança que ela conhecia estavam prestes a ser substituídas por algo mais sombrio. Os ecos de risadas e festa pareciam uma distante memória, enquanto um novo e tenebroso jogo se desenrolava diante deles. O que estava por vir? A tensão estava palpável, e a única certeza que Clara tinha era que nada seria como antes. As palavras de Lucas pairavam no ar, envolvendo o grupo em uma tensão palpável, uma mistura de alívio e confusão. Clara mal conseguia acreditar na visão de seu amigo desaparecido diante dela. Mas antes que pudesse processar essa reviravolta, um som ensurdecedor cortou a noite. Um estrondo vindo do fundo da rua fez seu coração disparar e o chão parecia tremer sob seus pés. Era como se o mundo estivesse prestes a se desfazer. O líder dos sequestradores virou-se rapidamente para a direção do barulho, sua expressão transparecendo raiva e surpresa. Saiam da frente. Ele gritou, mas era tarde demais. O carro desgovernado colidiu com a parede em uma explosão de metal e vidro. Clara deu um passo para trás, um grito preso na garganta. Rafael agarrou a mão de Clara, puxando-a para longe do caos. A confusão se instalou, o rugido do motor e os gritos dos homens criaram uma cacofonia insuportável. Os olhos de Clara se fixaram no carro, de onde uma figura lutava para sair. Era uma mulher machucada, mas com um olhar determinado. Não pode ser. Murmurou Lucas, paralisado, e em seus olhos havia uma mistura de dor e esperança. A mulher arrastou-se em direção a eles, ofegante e com um olhar de desespero. Clara, Lucas. Estou aqui para te salvar. Ela gritou e a voz dela estava rasgada, repleta de amor e medo. Mas suas palavras deixaram um resquício de dúvida no ar. Havia algo mais, um mistério que pairava como um nevoeiro. Você está viva? Clara perguntou, mas a incredulidade congestionava sua voz. A mulher estava ali diante deles, mas o que ela não sabia... Ela se aproximou e, em meio à tensão extrema, segurou a mão de Lucas. Eu tinha que me infiltrar para te proteger. Eles ameaçaram você. As palavras dela saíram em um turbilhão, mas o que mais havia naquelas declarações sinceras? Clara congelou, absorvendo tudo. O chão sob seus pés parecia ruir. Mãe, como você pôde? Balbuciou. O som daquele choque reverberou dentro dela, mais destrutivo que qualquer outro barulho ali. A tensão aumentava em uma velocidade insuportável. O que antes era um desespero comum agora se tornara um emaranhado de relações traiçoeiras. E ali, em meio ao caos, o líder dos sequestradores se ergueu, furioso. Essa reunião de família está ficando muito interessante, ele disse com um sorriso que fazia o estômago de Clara se contorcer. Vamos ver até onde a lealdade de vocês vai. Mas com a cena caótica, um barulho surdo ressoou. Não um carro, não um grito, mas como se algo estivesse prestes a se romper. As luzes das lâmpadas começaram a falhar, mergulhando todos em um jogo de sombras e penumbras. E foi nesse momento que um terceiro homem apareceu, atirando-se entre os sequestradores como um trovão. Ele estava a poucos passos de Clara e Lucas, seu olhar era determinado, mas o que a deixou em choque foi o rosto familiar que apareceu sob a máscara. Era Marcos, um antigo amigo de infância de ambos, o garoto que nunca deveria ter estado ali, aquele que havia desaparecido em circunstâncias sombrias. Clara, eu estou aqui para ajudar. Ele gritou, mas a urgência nas palavras dele não correspondia à verdade que os olhos de Lucas e Clara reconheciam. É uma armadilha, eles não são quem você pensa. O ambiente congelou. As revelações estavam se tornando pesadas, um emaranhado de mentiras e segredos. Lucas, ainda com a arma na mão, olhou entre a mãe, Clara e agora Marcos. O que você sabe que não estamos sabendo? Ele exigiu com uma voz que tremia, mas não de medo. E foi ali, naquela confusão de sentimentos, que a bomba foi lançada. Todos nós estamos ligados. O segredo que você e Clara sempre quiseram descobrir é sobre a herança. Tudo isso, tudo o que está acontecendo, envolve mais do que sequestradores. A verdade é que vocês não são quem pensam que são. O coração de Clara disparou. O que você quer dizer com isso?
A pergunta saiu como um sussurro, mas ninguém queria responder. O olhar de Marcos era tenso, carregando segredos enterrados. E enquanto a confusão se desenrolava, as luzes começaram a piscar em um ritmo frenético, como se aquele fosse o último sinal de um drama maior em que estavam prestes a se tornar protagonistas. A noite, com todos os seus mistérios e revelações, parecia estar prestes a desmoronar sobre eles, com cada um lutando para entender o que viriam a descobrir a seguir. As palavras de Lucas pairavam no ar, envolvendo o grupo em uma tensão palpável, uma mistura de alívio e confusão. Clara mal conseguia acreditar na visão de seu amigo desaparecido diante dela. Mas antes que pudesse processar essa reviravolta, um som ensurdecedor cortou a noite. Um estrondo vindo do fundo da rua fez seu coração disparar e o chão parecia tremer sob seus pés. Era como se o mundo estivesse prestes a se desfazer. O líder dos sequestradores virou-se rapidamente para a direção do barulho, sua expressão transparecendo raiva e surpresa. "Saiam da frente!" Ele gritou, mas era tarde demais. O carro desgovernado colidiu com a parede em uma explosão de metal e vidro. Clara deu um passo para trás, um grito preso na garganta. Rafael agarrou a mão de Clara, puxando-a para longe do caos. A confusão se instalou, o rugido do motor e os gritos dos homens criaram uma cacofonia insuportável. Os olhos de Clara se fixaram no carro, de onde uma figura lutava para sair. Era uma mulher machucada, mas com um olhar decidido. "Não pode ser", murmurou Lucas, paralisado, e em seus olhos havia uma mistura de dor e esperança. A mulher arrastou-se em direção a eles, ofegante e com um olhar de desespero. "Clara, Lucas, estou aqui para te salvar", ela gritou, e a voz dela estava rasgada, repleta de amor e medo. Mas suas palavras deixaram um resquício de dúvida no ar. Havia algo mais, um mistério que pairava como um nevoeiro. Você está viva?" Clara perguntou, mas a incredulidade congestionava sua voz. A mulher estava ali diante deles, mas o que ela não sabia... Ela se aproximou e, em meio à tensão extrema, segurou a mão de Lucas. Eu tinha que me infiltrar, para te proteger, eles ameaçaram você." As palavras dela saíram em um turbilhão. Mas o que mais havia naquelas declarações sinceras? Clara congelou, absorvendo tudo. O chão sob seus pés parecia ruir. "Mãe, como você pôde?" balbuciou. O som daquele choque reverberou dentro dela, mais destrutivo que qualquer outro barulho ali. A tensão aumentava em uma velocidade insuportável. O que antes era um desespero comum agora se tornara um emaranhado de relações traiçoeiras. E ali, em meio ao caos, o líder dos sequestradores se ergueu, furioso. "Essa reunião de família está ficando muito interessante", ele disse com um sorriso que fazia o estômago de Clara se contorcer. "Vamos ver até onde a lealdade de vocês vai." Mas, com a cena caótica, um barulho surdo ressoou, não um carro, não um grito, mas como se algo estivesse prestes a se romper. As luzes das lâmpadas começaram a falhar, mergulhando todos em um jogo de sombras e penumbras. E foi nesse momento que um terceiro homem apareceu, atirando-se entre os sequestradores como um trovão. Ele estava a poucos passos de Clara e Lucas, seu olhar era determinado, mas o que a deixou em choque foi o rosto familiar que apareceu sob a máscara. Era Marcos, um antigo amigo de infância de ambos, o garoto que nunca deveria ter estado ali, aquele que havia desaparecido em circunstâncias sombrias. "Clara, eu estou aqui para ajudar." Ele gritou, mas a urgência nas palavras dele não correspondia à verdade que os olhos de Lucas e Clara reconheciam. "É uma armadilha, eles não são quem você pensa." O ambiente congelou. As revelações estavam se tornando pesadas, um emaranhado de mentiras e segredos. Lucas, ainda com a arma na mão, olhou entre a mãe, Clara e agora Marcos. "O que você sabe que não estamos sabendo?" ele exigiu com uma voz que tremia, mas não de medo. E foi ali, naquela confusão de sentimentos, que a bomba foi lançada. "Todos nós estamos ligados. O segredo que você e Clara sempre quiseram descobrir é sobre a herança. Tudo o que está acontecendo envolve mais do que sequestradores. A verdade é que vocês não são quem pensam que são." O coração de Clara disparou. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta saiu como um sussurro, mas ninguém queria responder. O olhar de Marcos era tenso, carregando segredos enterrados. E enquanto a confusão se desenrolava, as luzes começaram a piscar em um ritmo frenético, como se aquele fosse o último sinal de um drama maior em que estavam prestes a se tornar protagonistas. A noite, com todos os seus mistérios e revelações, parecia estar prestes a desmoronar sobre eles, com cada um lutando para entender o que viriam a descobrir a seguir. As palavras de Lucas pairavam no ar, envolvendo todos em uma tensão palpável. A mistura de alívio e confusão deixava Clara paralisada. E antes que ela pudesse processar essa reviravolta, um som ensurdecedor cortou a noite. Um estrondo vindo do fundo da rua fez seu coração disparar, e o chão parecia tremer sob seus pés. Era como se o mundo estivesse prestes a se desintegrar.
O líder dos sequestradores virou-se rapidamente para a direção do barulho, sua expressão transparecendo raiva e surpresa. Saiam da frente, gritou, mas era tarde demais. O carro, desgovernado, colidiu com a parede em uma explosão de metal e vidro. Clara deu um passo para trás, o medo apertando seu peito. Rafael agarrou a mão dela, puxando-a para longe do caos. A confusão se instalou. O rugido do motor e os gritos dos homens criaram uma cacofonia insuportável. Os olhos de Clara se fixaram no carro, onde uma figura lutava para sair. Era uma mulher machucada, mas com um olhar decidido. Não pode ser. Murmurou Lucas paralisado, seus olhos refletindo uma mistura de dor e esperança. A mulher arrastou-se em direção a eles, ofegante, com um olhar de desespero. Clara, Lucas, estou aqui, para te salvar. Gritou e a voz dela parecia um grito de socorro, mas havia algo no olhar dela, um mistério pesado no ar. Você está viva. E Clara perguntou, a incredulidade estampada em seu rosto. Ela se aproximou e, em meio à tensão extrema, segurou a mão de Lucas. Eu tinha que me infiltrar, para te proteger. Eles ameaçaram você, disparou as palavras saindo em um turbilhão. A sinceridade dela cortou o ar, mas Clara congelou ao ouvir. Mãe, como você pôde? Balbuciou, sentindo uma dor profunda. O chão sob seus pés parecia ruir. Essa revelação era mais do que qualquer um poderia suportar. A tensão aumentava. O que antes era um desespero comum agora se tornara um emaranhado de relações traiçoeiras. E ali, em meio ao caos, o líder dos sequestradores se ergueu novamente, furioso. Essa reunião de família está ficando muito interessante, disse, um sorriso maligno desenhado no rosto. Vamos ver até onde a lealdade de vocês vai. Então, antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz iluminou a cena. Uma equipe de policiais invadiu o local, cada um com armas em punho, gritando ordens. Todos no chão, agora. O cenário virou um tumulto e o grupo de sequestradores começou a se dispersar, tentando escapar. E foi nesse instante que tudo desmoronou ainda mais. Clara olhou para Lucas e sua mãe, confusa, mas além do caos, seu coração quase parou. Ao fundo, uma figura emergiu, um dos policiais retirou a máscara de sua face. Era Tiago, seu irmão mais velho, que eles acreditavam ter desaparecido anos atrás. Clara, o que está acontecendo aqui? A voz dele estava carregada de preocupação, mas também de raiva. Tiago, você está vivo, Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o olhar que ele lançou à mãe de Clara conduziu um novo terror pela sala. Vocês sabiam que eu ainda estava vivo e não me disseram. As peças começaram a se encaixar de maneira sombria. A mãe de Clara olhou para o filho, a expressão dela era uma mistura de amor e medo. Eu só queria te proteger, Tiago. Eles estavam atrás de você. E de repente tudo fez sentido. O sequestro, a infiltração, as mentiras. Clara e Lucas não eram os únicos envolvidos. Eles eram parte de um plano maior, algo que tinha raízes profundas em uma traição do passado, envolvendo não apenas suas famílias, mas um jogo arriscado entre poder e sobrevivência. A tensão era palpável. Clara sentiu o mundo desabar sob seus pés. O que mais estava escondido, a verdade era mais aterrorizante do que poderia imaginar, as revelações a deixavam sem ar. O que viria a seguir? Ela sabia que ali, naquele momento, nada seria como antes. E o que poderia ser uma fuga repentina tornou-se uma tempestade de segredos e revelações, deixando uma única pergunta no ar. Até onde estavam dispostos a ir para proteger aqueles que amavam, mesmo que isso significasse trair uns aos outros? As palavras de Lucas pairavam no ar, envolvendo todos em uma tensão palpável. A mistura de alívio e confusão deixava Clara paralisada. E antes que ela pudesse processar essa reviravolta, um som ensurdecedor cortou a noite. Um estrondo vindo do fundo da rua fez seu coração disparar e o chão parecia tremer sob seus pés. Era como se o mundo estivesse prestes a se desintegrar. O líder dos sequestradores virou-se rapidamente para a direção do barulho, sua expressão transparecendo raiva e surpresa. Saiam da frente. Gritou, mas era tarde demais. O carro, desgovernado, colidiu com a parede em uma explosão de metal e vidro. Clara deu um passo para trás, o medo apertando seu peito. Rafael agarrou a mão dela, puxando-a para longe do caos. A confusão se instalou, o rugido do motor e os gritos dos homens criaram uma cacofonia insuportável. Os olhos de Clara se fixaram no carro, onde uma figura lutava para sair. Era uma mulher machucada, mas com um olhar decidido. Não pode ser, murmurou Lucas paralisado, seus olhos refletindo uma mistura de dor e esperança. A mulher arrastou-se em direção a eles, ofegante, com um olhar de desespero. Clara, Lucas, estou aqui. Para te salvar, gritou, e a voz dela estava rasgada, repleta de amor e medo, mas havia algo no olhar dela, um mistério pesado no ar. Você está viva. E Clara perguntou, a incredulidade estampada em seu rosto. Ela se aproximou e, em meio à tensão extrema, segurou a mão de Lucas.
Eu tinha que me infiltrar, para te proteger, eles ameaçaram você, disparou as palavras saindo em um turbilhão. A sinceridade dela cortou o ar, mas Clara congelou ao ouvir. Mãe, como você pôde, balbuciou sentindo uma dor profunda. O chão sob seus pés parecia ruir. Essa revelação era mais do que qualquer um poderia suportar. A tensão aumentava. O que antes era um desespero comum agora se tornara um emaranhado de relações traiçoeiras. E ali, em meio ao caos, o líder dos sequestradores se ergueu novamente, furioso. Essa reunião de família está ficando muito interessante, disse, um sorriso maligno desenhado no rosto. Vamos ver até onde a lealdade de vocês vai. Então, antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz iluminou a cena. Uma equipe de policiais invadiu o local, cada um com armas em punho, gritando ordens. Todos no chão, agora. O cenário virou um tumulto e o grupo de sequestradores começou a se dispersar, tentando escapar. E foi nesse instante que tudo desmoronou ainda mais. Clara olhou para Lucas e sua mãe, confusa, mas além do caos, seu coração quase parou. Ao fundo, uma figura emergiu. Um dos policiais retirou a máscara de sua face. Era Tiago, seu irmão mais velho, que eles acreditavam ter desaparecido anos atrás. Clara, o que está acontecendo aqui? A voz dele estava carregada de preocupação, mas também de raiva. Tiago, você está vivo, Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o olhar que ele lançou à mãe de Clara conduziu um novo terror pela sala. Vocês sabiam que eu ainda estava vivo e não me disseram. As peças começaram a se encaixar de maneira sombria. A mãe de Clara olhou para o filho, a expressão dela era uma mistura de amor e medo. Eu só queria te proteger, Tiago. Eles estavam atrás de você, e de repente tudo fez sentido, o sequestro, a infiltração, as mentiras. Clara e Lucas não eram os únicos envolvidos. Eles eram parte de um plano maior, algo que tinha raízes profundas em uma traição do passado, envolvendo não apenas suas famílias, mas um jogo arriscado entre poder e sobrevivência. Mas, por que você não nos procurou? Por que não avisou? Lucas exigiu, sua voz estava alta e cheia de dor. Antes que Tiago pudesse responder, uma explosão abalou a rua, fazendo os vidros das lojas estalarem. Clara olhou para trás e viu uma fumaça densa subindo, o caos se intensificando. O líder dos sequestradores gritou, é uma emboscada. E a partir da fumaça, 4 homens apareceram armados e mascarados, apontando as armas em direção à equipe da polícia. Quem são eles? Gritou um policial, enquanto se preparava para contra-atacar. Mas não havia tempo. Enquanto a situação esquentava, uma figura conhecida entrou na cena. Era Eduardo, um amigo antigo de Clara, que todos pensavam estar envolvido em um esquema criminoso. Ele se destacou no meio da confusão com um olhar frio. Eduardo, Clara exclamou confusa. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu sempre estive aqui, Clara, e finalmente chegou o momento. Em seguida, ele apontou a arma para Tiago. Esse é apenas o começo. Não, Clara berrou, seu coração disparando. As peças começaram a se mover, e Eduardo revelou que toda a história era um plano elaborado. Eu estou aqui para garantir que vocês não saiam impunes. A verdade é que todos vocês estão envolvidos em algo muito maior do que imaginam. E eu vou garantir que o legado de nossas famílias não morra com vocês. A revelação impactante deixou todos em choque. O que Eduardo sabia? Que legado era esse? E o que mais estava escondido nas sombras daquele passado sombrio? O choque e a confusão tomaram conta, enquanto as novas alianças e traições se tornavam uma linha tênue. Clara e Lucas se entreolharam, sem saber o que fazer. As respostas que buscavam agora estavam misturadas em uma teia de intrigas, e a única certeza era que nada mais seria como antes. As palavras de Lucas pairavam no ar, envolvendo todos em uma tensão palpável. A mistura de alívio e confusão deixava Clara paralisada. E antes que ela pudesse processar essa reviravolta, um som ensurdecedor cortou a noite. Um estrondo vindo do fundo da rua fez seu coração disparar, e o chão parecia tremer sob seus pés. Era como se o mundo estivesse prestes a se desintegrar. O líder dos sequestradores virou-se rapidamente para a direção do barulho, sua expressão transparecendo raiva e surpresa. Saiam da frente, gritou, mas era tarde demais. O carro, desgovernado, colidiu com a parede em uma explosão de metal e vidro. Clara deu um passo para trás, o medo apertando seu peito. Rafael agarrou a mão dela, puxando-a para longe do caos. A confusão se instalou. O rugido do motor e os gritos dos homens criaram uma cacofonia insuportável. Os olhos de Clara se fixaram no carro, onde uma figura lutava para sair. Era uma mulher machucada, mas com um olhar decidido. Não pode ser. Murmurou Lucas paralisado, seus olhos refletindo uma mistura de dor e esperança. A mulher arrastou-se em direção a eles, ofegante, com um olhar de desespero. Clara, Lucas, estou aqui, para te salvar. Gritou, e a voz dela estava rasgada, repleta de amor e medo. Mas havia algo no olhar dela, um mistério pesado no ar.
Você está viva. E Clara perguntou, a incredulidade estampada em seu rosto. Ela se aproximou e, em meio à tensão extrema, segurou a mão de Lucas. Eu tinha que me infiltrar, para te proteger, eles ameaçaram você, disparou as palavras saindo em um turbilhão. A sinceridade dela cortou o ar, mas Clara congelou ao ouvir. Mãe, como você pôde? E balbuciou, sentindo uma dor profunda. O chão sob seus pés parecia ruir, essa revelação era mais do que qualquer um poderia suportar. A tensão aumentava. O que antes era um desespero comum agora se tornara um emaranhado de relações traiçoeiras. E ali, em meio ao caos, o líder dos sequestradores se ergueu novamente, furioso. Essa reunião de família está ficando muito interessante, disse, um sorriso maligno desenhado no rosto. Vamos ver até onde a lealdade de vocês vai. Então, antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de luz iluminou a cena. Uma equipe de policiais invadiu o local, cada um com armas em punho, gritando ordens. Todos no chão agora! O cenário virou um tumulto e o grupo de sequestradores começou a se dispersar, tentando escapar. E foi nesse instante que tudo desmoronou ainda mais. Clara olhou para Lucas e sua mãe, confusa, mas além do caos, seu coração quase parou. Ao fundo, uma figura emergiu, um dos policiais retirou a máscara de sua face. Era Tiago, seu irmão mais velho, que eles acreditavam ter desaparecido anos atrás. Clara, o que está acontecendo aqui? A voz dele estava carregada de preocupação, mas também de raiva. Tiago, você está vivo! Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas o olhar que ele lançou à mãe de Clara conduziu um novo terror pela sala. Vocês sabiam. Vocês sabiam que eu ainda estava vivo e não me disseram? As peças começaram a se encaixar de maneira sombria. A mãe de Clara olhou para o filho, a expressão dela era uma mistura de amor e medo. Eu só queria te proteger, Tiago. Eles estavam atrás de você. E de repente tudo fez sentido. O sequestro, a infiltração, as mentiras. Clara e Lucas não eram os únicos envolvidos. Eles eram parte de um plano maior, algo que tinha raízes profundas em uma traição do passado, envolvendo não apenas suas famílias, mas um jogo arriscado entre poder e sobrevivência. Mas, por que você não nos procurou? Por que não avisou? Lucas exigiu, sua voz estava alta e cheia de dor. Antes que Tiago pudesse responder, uma explosão abalou a rua, fazendo os vidros das lojas estalarem. Clara olhou para trás e viu uma fumaça densa subindo, o caos se intensificando. O líder dos sequestradores gritou, é uma emboscada. E a partir da fumaça, 4 homens apareceram armados e mascarados, apontando as armas em direção à equipe da polícia. Quem são eles? Gritou um policial, enquanto se preparava para contra-atacar. Mas não havia tempo. Enquanto a situação esquentava, uma figura conhecida entrou na cena. Era Eduardo, um amigo antigo de Clara, que todos pensavam estar envolvido em um esquema criminoso. Ele se destacou no meio da confusão com um olhar frio. Eduardo, Clara exclamou confusa. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu sempre estive aqui, Clara, e finalmente chegou o momento. Em seguida, ele apontou a arma para Tiago. Esse é apenas o começo. Não, Clara berrou, seu coração disparando. As peças começaram a se mover, e Eduardo revelou que toda a história era um plano elaborado. Eu estou aqui para garantir que vocês não saiam impunes. A verdade é que todos vocês estão envolvidos em algo muito maior do que imaginam. E eu vou garantir que o legado de nossas famílias não morra com vocês. A revelação impactante deixou todos em choque. O que Eduardo sabia, que legado era esse, e o que mais estava escondido nas sombras daquele passado sombrio, vocês acham que estão unidos por sangue. Vocês não têm ideia das alianças que foram feitas por detrás das cortinas. As vidas de vocês, todos aqui, estão conectadas de uma maneira que nem se imaginam. Eduardo parou, seus olhos brilham com uma mistura de triunfo e loucura. Uma de vocês está prestes a saber a verdade que pode destruir tudo. Quando ele falou isso, um grito agudo cortou o ar, vindo de trás dele. Uma mulher apareceu, uma figura familiar, mas muito mais velha e desgastada. Quando Eduardo a viu, seu semblante mudou. O que estava prestes a acontecer não era nada do que Clara e Lucas podiam imaginar. A mulher se adiantou e quando ela falou, seu tom era sombrio e carregado de emoção. Eduardo, você não pode fazer isso, não agora. Eu sou a verdadeira herdeira. O mundo de Clara desabou. O que ela havia considerado real, todas as conexões, as histórias de dor e reencontro, estavam prestes a ser desmanteladas por uma única afirmação. A verdade ecoou na mente de cada um deles como um trovão. Ela olhou para Lucas e o olhar dele era de total confusão. O que significava aquilo? Como a mulher sabia da herança? O pânico se espalhou. O ar ficou denso, e o que deveria ser um momento de libertação e amparo se transformou em uma tempestade de revelações. O que mais estava escondido no passado que mudaria para sempre o futuro deles? E antes que alguém pudesse pensar em responder, Eduardo, com um sorriso sinistro, disparou a pergunta final.
Agora quem você realmente é, Clara, e quão longe você está disposta a ir para descobrir, a revelação da mulher deixou todos sem fôlego. Clara olhou ao redor, as palavras dela reverberando como um eco aterrador. A verdadeira herdeira. Perguntas martelavam na cabeça dela. O que isso significava para ela e Lucas? Eduardo. A mãe de Clara gritou, tentando interromper o caos, mas a tensão só aumentava. O olhar de Eduardo estava fixo nela, um sorriso malévolo moldando-se no rosto. Finalmente, a verdade virá à tona. Os policiais, confusos, estavam prontos para agir, mas tudo parecia escorregar entre os dedos. Clara sentiu o coração acelerando, a adrenalina disparando. Ela nunca se sentiu tão perdida e tão viva ao mesmo tempo. Quem é você? Ela variou entre o medo e a necessidade de saber. A mulher, antes com um olhar de desespero, agora parecia determinada. Eu sou sua mãe, Clara, ela disse como se cada palavra fosse um golpe. O ar ao redor parecia pesado, como se todos estivessem à beira de um abismo. Não, isso é impossível. Clara gritou, as lágrimas escorrendo. O mundo à sua volta parecia desmoronar. Você me abandonou, você não pode simplesmente voltar e dizer que tudo está bem. E como um blefe, Eduardo fez um movimento rápido, desferindo um tapa na cara dela. Chega de mentiras. A herança não pode ser deixada em mãos erradas. E isso inclui todos vocês aqui. Ele gesticulou, mostrando que não tinha medo. O clima mudou. O líder dos sequestradores pôs um passo à frente, a arma levantada. Vocês não têm ideia do que estão mexendo. Essa herança não é apenas dinheiro, é poder, é controle. Vocês não vão sair daqui. Clara trocou olhares com Lucas, ambos reconhecendo que a verdade poderia ser mais perigosa do que o que eles já enfrentaram. Precisamos acabar com isso antes que exploda, Lucas sussurrou, tremendo. Eu não vou deixar que você machuque minha família. Clara gritou, a voz ecoando como um rugido. O pânico a envolvia, mas havia também uma chama de coragem crepitando dentro dela. Seja quem for, será tratado como tal. Eduardo, irritado com a reviravolta, ergueu a arma novamente, mas, antes que pudesse atirar, Tiago deu um passo à frente, fazendo um movimento de desviar. O tiro ecoou, mas não atingiu Clara, graças à reação rápida de Tiago. Todos precisam parar, olhem ao redor, Tiago gritou com a voz firme. Havia confusão, mas há algo adorável na determinação dele. Clara percebeu que, embora o passado tivesse sido escuro, eles ainda podiam lutar por algo melhor. Dois policiais, percebendo que a situação fazia jus a uma abordagem drástica, arremessaram granadas de gás lacrimogêneo e a sala se encheu de fumaça. Os gritos e tiros se tornavam um barulho ensurdecedor. Clara mal conseguia respirar, mas conseguiu agarrar a mão de Lucas e de sua mãe. Vamos, precisamos sair agora. Eles correram, evitando a confusão, mas a cada passo a realidade se distorcia em um pesadelo surreal. Sentiam que não apenas suas vidas, mas suas identidades estavam em jogo, se perderiam mais uma vez entre segredos e amores traídos. Apenas um instante, Clara hesitou, virou-se e olhou para Eduardo. Eu não sei quem você pensa que sou, nem o que realmente quer, mas eu sou mais do que isso, vou descobrir tudo. E assim, ecoando na mente de todos, Clara saiu apressada com Lucas e a mãe. A história não acabaria ali. Não, a batalha por suas verdadeiras identidades e lugares no mundo apenas começaria. Meus amigos, antes de partir desta jornada fascinante, eu preciso que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Isso é o momento para demonstrar seu apoio, e não se esqueça. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, isso é fundamental, queremos que todas as vozes sejam ouvidas. Eu quero saber de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo, mostre que você é um verdadeiro fã.